Seja bem-vindo ou bem-vinda a esta jornada. Se você já nos conhece, sabe que aqui rasgamos os véus da religiosidade vazia. Se você chegou agora, prepare-se. Este não é um canal para quem busca conforto em histórias contadas pela metade, mas para quem anseia pela verdade crua, pela liberdade que só Deus pode oferecer. Muitos se cansaram. Cansaram de ver a fé ser vendida, a esperança virar mercadoria. Cansaram de líderes cegos apontando o dedo, enquanto seus próprios corações estavam secos. Você está aqui porque lá no fundo, sente que existe algo mais. Uma sede por um evangelho sem amarras, sem as correntes que a religião institucional te impôs. Nós somos os segredos dos Salmos, e eu, o apóstolo Filipe, o evangelista, estou aqui para te guiar, para te mostrar o mapa de volta para o que Jesus realmente ensinou. Não é uma palestra, é um desabafo do céu direto para o teu coração. Você veio buscar respostas, e as respostas estão aqui, esperando para explodir tua mente e curar tua alma. Mas como se libertar de um engano que se veste de verdade? Você já acordou e sentiu que algo estava errado? Não com o mundo lá fora, mas dentro de você, no lugar onde a fé deveria morar. Por que tantos de nós carregamos um fardo pesado quando o Messias prometeu descanso? Eles te disseram para crer, para seguir regras, para se curvar. Mas no fundo da tua alma, um grito silencioso ecoava. Isso não é liberdade. Você sente essa dor? Esse descompasso entre o que te ensinaram e o que teu espírito anseia? Muitos vivem aprisionados em gaiolas douradas, pensam que estão livres, porque lhes disseram que a gaiola é um templo. Eles usam a Bíblia como um chicote para te manter na linha, para controlar teu tempo, teu dinheiro, teus pensamentos. Chamam de disciplina, mas é cativeiro. Chamam de obediência, mas é manipulação. Você já se perguntou por que a alegria que Jesus prometeu parece tão distante no meio de tantas obrigações? Pausa dramática. O que você vê hoje como o caminho pode ser o muro que te impede de ver o verdadeiro pastor. A verdade é uma espada, capaz de cortar as amarras mais antigas. Eles te venderam uma fé que exige performance, que te faz correr atrás de bênçãos, que te culpa por cada tropeço. Dizem, se não funciona, é porque tua fé é fraca, mas a fé inabalável que Jesus ensinou não era sobre o quanto você podia fazer, mas sobre o quanto você podia confiar. Não era sobre uma vida sem problemas, mas sobre uma presença que te sustenta em cada problema. Você reconhece essa mentira? Onde a religião sugou tua energia e te deixou vazio? Pense nos fariseus da época de Jesus. Eles eram os homens de Deus daquele tempo, mas Jesus os chamou de guias cegos, que impunham fardos pesados nos ombros das pessoas, enquanto eles mesmos não moviam um dedo. Eles amavam o palco, as orações longas em público, as aparências. Mas o coração estava longe. O que mudou de lá para cá? Você já viu esse espírito operando hoje? Aonde a religião te fez acreditar que a tua aparência importa mais que o teu coração. Quando a religião se torna um negócio, a graça se transforma em mercadoria. A salvação, que deveria ser um presente de Deus, se torna um prêmio para os bons pagadores ou para os fiéis cumpridores de rituais. E você, com teu coração ferido e tua alma cansada, fica se perguntando onde errou. Eles te sugam até a última gota de esperança, e quando você está quebrado, te oferecem mais uma promessa vazia, um novo voto, um novo sacrifício. Pausa. É um ciclo vicioso, desenhado para te manter dependente. Você sente que a tua oração muitas vezes não passa do teto? Que suas súplicas são engolidas pelo silêncio? Talvez não seja a tua oração que está errada, mas o endereço que te deram. Eles te ensinaram a orar para uma estrutura, para um sistema, quando tua voz deveria ir direto ao Pai. A conexão é pessoal, íntima, sem intermediários que cobram pedágio. Você se lembra do dia em que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Foi Jesus abrindo o caminho direto, sem burocracia. O que te disseram sobre acessar a Deus?
Essa distorção não é nova. É a mesma armadilha que historicamente manteve as pessoas em submissão. Uma narrativa cuidadosamente construída para manter o controle, para diluir o poder transformador do Evangelho em regras e dogmas. Mas a verdade é que o poder de Deus é para te libertar, não para te aprisionar em mais um sistema. Você está pronto para ver essa verdade te rasgar por dentro, para te reconstruir de um jeito que nunca imaginaram? Você já se perguntou por que, em momentos cruciais, Jesus se afastava? Ele tinha o poder de curar multidões, de pregar para milhares. Mas muitas vezes ele escolhia a solidão, o deserto, a montanha. Por quê? Não era para fugir das pessoas, entende? Era para fugir do barulho, da religiosidade que transformava a fé em um espetáculo. Ele via o templo cheio de vendedores, cheio de rituais vazios, e virava as costas. Isso te choca? Ou faz teu espírito suspirar por algo mais? Pensa bem, o homem que veio trazer o reino de Deus não estava buscando aplausos nas sinagogas. Ele não queria uma cadeira de honra. Ele não estava construindo uma nova religião com mais regras, mais dízimos ou mais templos imponentes. Ele estava ali para te libertar de tudo isso. E você, que busca o Messias, muitas vezes se vê preso nos mesmos lugares que ele evitava. Onde você tem buscado a presença de Deus? No burburinho ou no silêncio? O que é mais fácil para o teu coração, a aprovação dos homens ou a presença do Pai? A verdade é que o Messias sabia que a verdadeira conexão não se constrói em templos de pedra, nem em palcos iluminados. Ele sabia que a oração genuína brota do lugar mais íntimo do teu ser, longe dos olhares curiosos, das expectativas alheias. Era no deserto que ele falava com o Pai, que ele se fortalecia. Lá não havia espaço para a hipocrisia dos fariseus, para a cobrança dos doutores da lei. Só havia ele e a voz do Espírito. Você já permitiu a si mesmo esse tipo de encontro? Você já sentiu a urgência de calar o mundo para ouvir a voz que te criou? Então, se você se sente esgotado pela religiosidade que te exige tanto e te entrega tão pouco, talvez seja a hora de seguir os passos dele, de buscar teu próprio deserto, teu lugar secreto. É lá que o Messias te espera, para te ensinar a orar de um jeito que nunca te ensinaram. Sem frases decoradas, sem culpas, apenas tua alma derramada diante daquele que te conhece por completo. Ele não quer tuas moedas, ele quer teu coração. E você, está disposto a entregar? Está pronto para uma entrega que dói, mas que liberta? Eles te dizem que a salvação está em seguir o programa, em fazer parte do movimento, em ser visto. Mas Jesus, o Messias, nos mostrou que a verdadeira transformação começa na discrição, na humildade, no silêncio. A Bíblia que eles usam para te manter preso é a mesma que te ensina a fugir do barulho para ouvir a voz do Pai. É um paradoxo, não é? A liberdade escondida nas páginas que usam para te prender. Onde você aprendeu a esconder tua fé? A questão não é se você deve deixar a igreja, mas se a igreja te deixou entrar no verdadeiro evangelho. Você está preparado para descobrir o que acontece quando a fé inabalável te leva para o deserto e não para o palco? O que você encontraria no deserto que as multidões nunca poderiam te dar? Mas qual o preço de abandonar o conforto das multidões para encontrar a voz de Deus na solidão? O preço de abandonar o conforto das multidões é alto, você sente? É o medo de ficar sozinho, de ser diferente, de não ter um lugar para chamar de seu. Eles te disseram que fora das suas quatro paredes não há salvação. Você já sentiu esse terror gélido te abraçar? Esse pavor de ser excluído, de ser taxado como rebelde ou sem fé? É um adestramento sutil, que começa cedo, ensinando que a voz da maioria é a voz de Deus. Mas e se a voz de Deus for um sussurro, que só se ouve no silêncio que eles te proibiram de buscar? O que acontece quando o aplauso das pessoas se cala e você fica só, com a tua própria alma? A verdade é que essa segurança das multidões, muitas vezes, é uma ilusão. É uma falsa paz, construída sobre o sacrifício da tua própria voz, da tua própria conexão. Você entrega teu discernimento, tua intuição,
tua capacidade de ouvir o Espírito em troca de um senso de pertencimento. E por anos talvez você se agarrou a isso. Teve medo de perguntar, medo de duvidar, medo de ser o único a não enxergar a roupa nova do imperador. E se eu te disser que esse medo é a corrente mais forte que te prende ao sistema? Que a liberdade custa a tua disposição de enfrentar a solidão, a incompreensão, talvez até a condenação daqueles que você um dia chamou de irmãos? Eles usam a palavra unidade para te manter na linha. Mas é uma unidade fabricada, que sufoca qualquer individualidade, qualquer questionamento. A Bíblia é clara. Jesus andava com poucos, ensinava multidões, mas se dedicava a formar um pequeno grupo, disposto a ir contra a corrente. Ele não buscou popularidade, ele buscou a verdade. E a verdade, muitas vezes, é solitária no começo. Você está disposto a pagar o preço de ser um dos poucos? De remar contra uma maré de engano, mesmo que ela te puxe com força? Imagine a sensação de estar em uma sala lotada, mas sentir-se invisível. Ou pior, manipulado. A religião institucional te vende a ideia de que você está servindo, mas na realidade, te transforma em uma engrenagem, facilmente substituível, enquanto os guias cegos se enriquecem e te controlam. Eles te ensinam a oração como um ritual coletivo, mas se esquecem de te guiar para a oração que transforma, que te conecta diretamente ao Pai. Aquela oração que quebra o ciclo vicioso, que rompe as correntes invisíveis. Sua voz tem sido ouvida por quem? A jornada para a verdadeira fé inabalável não é um caminho pavimentado com aprovação. É uma estrada de terra, muitas vezes esburacada, onde você terá que confiar apenas na bússola do teu espírito. E quando você decide trilhá-la, muitos vão te abandonar. Vão te julgar, te criticar, talvez até te amaldiçoar em nome de Deus. É o que eles fazem com quem ousa pensar por si mesmo, com quem ousa buscar o Messias além das fronteiras que eles impuseram. Você está pronto para ser descartado pelo sistema? Para ser abraçado por Deus? Essa é a troca que te propomos, pois a verdadeira fé não se encontra na conformidade, mas na coragem de ser quem você foi criado para ser. Não se encontra no espetáculo, mas na intimidade profunda que a alma anseia. Jesus te convida a um tipo de liberdade que o sistema religioso teme, porque ela não pode ser controlada, nem vendida. Ela é um presente, e esse presente é mais valioso do que qualquer conforto superficial que a multidão possa oferecer. Sua alma está gritando por esse presente? Mas o que realmente acontece quando você encontra a voz de Deus no silêncio e ela te diz para ir para um lugar que eles chamam de deserto? O que realmente acontece quando a voz de Deus te chama para o deserto, para um lugar que eles pintam como vazio, perigoso? Muitos fogem, se agarram às sombras das catedrais, ao barulho dos cultos, porque o deserto revela. Ele não esconde tuas feridas, tuas dúvidas, tua sede. Pelo contrário, ele as expõe, queima. É lá que o Messias te chama, não para te punir, mas para te purificar, para tirar de você o que não é dele, o que a religião te fez engolir. É assustador, não é? Deixar para trás o que parece seguro, para entrar no desconhecido que promete a verdade, que te desafia a ser quem você realmente é, sem máscaras. Pensa nele, o Messias, sozinho no deserto por 40 dias, sem templos, sem multidões, sem os louvores ensaiados que te distraem da tua própria alma. O que ele fazia ali não era uma penitência, era um treinamento, era a oração mais profunda, a conexão mais pura com o Pai. Enquanto eles te empurram para mais atividades, mais comitês, mais dízimos para construir mais templos, o Messias te mostra o caminho da escassez. Um lugar onde a única coisa que importa é a voz que realmente sustenta, que te chama pelo nome. Você já sentiu essa solidão do deserto, não a solidão de estar só, mas a solidão de se ver sem as muletas da religião? Muitos tentam encher o vazio com mais rituais, com mais pregações que te prometem prosperidade instantânea. Mas o deserto não te promete nada além dele mesmo. Ele te tira a água, mas te oferece a fonte.
Ele te tira o pão, mas te ensina que nem só de pão vive o homem. É uma troca justa, você não acha? A falsa segurança das promessas terrenas pelo alimento espiritual que nunca acaba. Tua alma grita por isso, não grita? Você se lembra de ter sido alimentado no deserto? Eles, os guias cegos, te dizem para evitar o deserto a todo custo. Pintam-no como um lugar de tentação, de queda. E mas é também o lugar da vitória. É lá que a tua fé inabalável é forjada, não nos salões refrigerados, mas sob o sol escaldante, quando tudo que você conhece se esvai e só resta a promessa. É lá que você descobre que o poder não está no número de pessoas ao teu redor, mas na presença de Deus dentro de você. Isso muda tudo, não muda? O que o deserto já te ensinou, que a igreja nunca ousou contar. No deserto, não há espaço para o superficial, para o teatro, para as aparências. Não há como fingir uma fé que você não tem. É onde você confronta teus demônios, tuas inseguranças, tuas verdades mais dolorosas. É ali que a Bíblia, que eles usaram para te prender, se revela como um mapa para a tua liberdade. Cada palavra ganha um novo peso, um novo significado, porque você está vivendo a experiência da qual ela fala. Você está em pé, no chão árido, e de repente, a rocha que te seguiu no deserto se revela como o Messias. Ele não te promete um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro. E a verdade, a verdade é desconfortável antes de se tornar libertadora. O deserto te força a olhar para dentro, a ver as feridas que a religião te fez esconder, a sentir a dor que você enterrou sob camadas de amém. Mas é também onde a cura real começa, onde a presença de Deus se manifesta de uma forma tão íntima, tão pessoal, que nenhuma multidão pode replicar. Você está pronto para esse encontro íntimo, para essa quebra de padrões? O Messias te convida a um lugar onde a tua alma pode finalmente respirar. Um lugar de confronto, sim, mas de confronto com a tua própria verdade, com o teu próprio medo. Onde as vozes que te condenam perdem a força e a voz do Pai se torna um eco constante no teu coração. Esse deserto, esse lugar de despojamento, não é o fim, mas o verdadeiro começo da tua jornada com Ele. O que você deixará no deserto para que o Messias possa preencher esse vazio? Mas o que acontece quando você sobrevive ao deserto e volta, transformado, para um mundo que ainda está preso nas sombras da religião? Então, você sobreviveu ao deserto. Você encarou teus fantasmas, ouviu a voz de Deus no silêncio cortante, e a fé inabalável que te mantinha de pé se tornou algo novo, real, profundo. Mas o que acontece quando você volta? Aquele mundo, aquela igreja, aqueles irmãos que você deixou para trás, eles ainda estão lá. As mesmas músicas, os mesmos sermões, as mesmas regras. Mas você mudou. E o choque, o abismo que se abre entre o que você viu e o que eles ainda veem, pode ser mais duro que o próprio deserto. Você já sentiu essa solidão no meio da multidão? Essa sensação de ter despertado, enquanto todos ao redor ainda parecem sonhar? É como se você tivesse visitado outro planeta e voltasse para casa. Mas ninguém acredita nas tuas histórias. Eles veem o teu rosto, teus olhos e dizem: você está diferente, mas não entendem a profundidade da transformação. Muitos te olharão com desconfiança, porque a tua liberdade expõe a prisão deles. Tua paz, que não vem de rituais, desafia a performance deles. Tua conexão, que não precisa de intermediários, questiona a autoridade que eles tanto prezam. Aonde você sentiu essa barreira, esse muro invisível entre o teu novo eu e o velho sistema? Eles, os guias cegos, sentirão a ameaça. Tua simples presença, sem se dobrar às suas exigências, sem cair nas suas armadilhas, já é um confronto. Você não busca mais o palco, não persegue mais o aplauso. Teu coração agora busca apenas a verdade. E isso, para o sistema, é perigoso. Eles tentarão te puxar de volta, te rotular, te silenciar. Dirão que você se desviou, que perdeu a fé. Mas você sabe a diferença entre a voz que te liberta e a voz que tenta te prender.
Sua alma sabe, não sabe? Pensa na Bíblia. Aquelas palavras antes eram ferramentas de controle nas mãos deles. Agora, nas tuas mãos, elas brilham com uma nova luz, revelando um Messias compassivo, um Pai amoroso, um Espírito que te guia a toda a verdade. Você lê e sente o Espírito de Deus te falando direto, sem a necessidade de uma interpretação engessada. É um poder novo, um discernimento que o deserto te deu. Você percebeu como a verdade, antes escondida, agora salta das páginas? Você não vai mais orar da mesma forma. Aquela oração mecânica, vazia de significado, se foi. Agora, tuas palavras são um rio que flui do teu espírito direto para o coração de Deus. É uma conversa íntima, real, sem performances para a plateia. Você não se importa mais com a duração, com a gramática perfeita, mas com a honestidade da tua alma. E o sistema? O sistema não entende isso. Para eles, orar é seguir um modelo, uma fórmula. Mas você descobriu que orar é viver com o Pai. O que mudou na tua forma de falar com Ele? O Messias te enviou de volta não para lutar com a espada que eles usam, mas com a paz que eles não conhecem. Para ser sal e luz, não para ser mais um na multidão conformada. Tua vida agora é o testemunho. Tua liberdade é a pregação. E a tua fé, forjada nas chamas do deserto, é uma chama que acende outras chamas. Mas para isso, você precisa ser forte. Porque o caminho do Messias, mesmo fora do deserto, continua sendo um caminho de contracultura. E você está pronto para ser essa pedra no sapato do sistema? Aquele que não se cala mais? A maior armadilha é pensar que o inimigo está sempre lá fora, com chifres e tridentes. Mas o anticristo, a falsa doutrina, o espírito que se opõe à verdadeira unção, muitas vezes se veste de ovelha, se senta nos púlpitos mais altos e te oferece uma paz que não é paz. Ele se esconde nas entrelinhas, nas tradições que sufocam o espírito. O deserto te deu olhos para ver e ouvidos para discernir. O que você fará com essa visão clara? Você vai se calar ou vai desmascarar as sombras? Mas como se posicionar firmemente na verdade sem ser engolido pelo ódio ou pelo ressentimento do sistema que você deixou para trás? Você sobreviveu ao deserto e agora, de volta ao normal, a pergunta que ecoa é pesada. Como se manter firme na verdade sem que o ressentimento do sistema te engula, te arraste de volta para o velho lugar de dor? Parece uma armadilha, não é? Lutar contra o ódio com mais ódio. Confrontar a manipulação com a mesma energia que eles usam para te controlar. Mas o Messias nunca nos ensinou a revidar olho por olho. Ele nos mostrou um caminho mais radical. Um caminho que a religião institucional, em sua sede de poder, nunca compreendeu. Sua alma se sente preparada para essa batalha silenciosa? Pensa nele, o Messias, diante dos acusadores, calado, firme, sem se defender com as armas deles. A sua força não vinha da retórica, mas da verdade que habitava nele. Ele era a própria verdade. E é essa a força que você precisa descobrir em si mesmo. Não é sobre gritar mais alto, mas sobre ser tão enraizado naquilo que Deus te revelou no deserto que nenhuma tempestade possa te mover. É um silêncio que fala mais alto que 1000 palavras. É uma paz que desarma o ataque mais feroz. Você consegue imaginar essa cena, essa postura, em sua própria vida? Muitos esperam que você responda ao ataque com um contra-ataque. Que você se justifique, que você se defenda, mas a verdadeira liberdade é não precisar provar nada a ninguém. É saber quem você é no Messias e deixar que a luz da tua verdade brilhe por si só. Eles, os guias cegos, querem te puxar para a arena deles, onde as regras são deles e a vitória nunca é tua. Mas você foi chamado para um propósito maior. Tua fé inabalável não se mede em batalhas vencidas contra homens, mas na lealdade inquebrantável ao Pai. Onde o sistema tenta te arrastar, você respira fundo e se lembra de quem você é. A Bíblia, que antes te foi apresentada como um livro de regras e punições,
agora se revela como um mapa para a tua liberdade e para a tua paz. Ela te ensina que a resposta ao mal não é o mal, mas a perseverança no bem. É um caminho contra-intuitivo, que a mente humana, por si só, luta para entender. É por isso que a oração se torna teu refúgio, tua armadura, teu escudo invisível. Na intimidade com o Pai, você encontra a força para perdoar quem te persegue, para abençoar quem te amaldiçoa. Isso é poder. Isso é subverter o sistema sem se tornar parte dele. O espírito do anticristo não se manifesta apenas em grandes figuras apocalípticas. Ele se manifesta em toda forma de engano, em toda estrutura que se opõe à verdade do Evangelho, em toda tentativa de aprisionar a alma humana em rituais e doutrinas vazias. E a melhor forma de combatê-lo não é com a mesma moeda de engano, mas com a verdade radical do amor de Deus. Aquele amor que te liberta de julgar, de revidar, de se apegar ao ressentimento. Ele te cura da necessidade de estar sempre certo. Você vai sentir a tentação de se defender, de explicar, de querer que eles entendam. Mas a verdade é que eles só entenderão quando a própria verdade os tocar, e não quando você tentar forçá-los a vê-la. Teu testemunho não está em convencer com palavras, mas em viver uma vida que, por si só, é um convite à liberdade. É a tua paz inabalável, tua alegria inexplicável, que se tornam a tua maior arma. Aonde você tem guardado a tua paz, quando o mundo tenta roubar tua alegria? O Messias nos ensinou a amar, inclusive nossos inimigos. Não porque eles mereçam, mas porque nós fomos amados primeiro. E é nesse amor que você encontra a força para se manter firme, sem se contaminar com a amargura. É uma escolha diária, uma decisão de soltar o controle, de confiar que o Pai é quem luta tuas batalhas, deixar que Ele seja o juiz. Você consegue sentir o alívio que essa entrega traz? A leveza de não precisar carregar o fardo da vingança, do ressentimento? Mas como manter esse amor e essa paz quando o próprio sistema que você um dia chamou de lar te rejeita e te ataca? É um golpe duro, não é? Quando aqueles que um dia te chamaram de irmão agora te olham com estranheza, com desaprovação. O sistema que você serviu com tanto fervor te expulsa, te marginaliza. E a pergunta que te rasga a alma é: como manter essa brasa acesa, essa chama de amor e paz, quando o vento frio da rejeição sopra tão forte? Você sente o peso desse abandono, a dor de ser incompreendido por quem deveria te acolher? Esse é o teste final da tua liberdade. Eles esperam que você responda com mágoa, com raiva, com um coração endurecido. É a reação natural, a reação humana. Mas o Messias nos mostrou um outro caminho. Um caminho onde a tua paz não depende da aceitação deles, da validação da estrutura. Pensa nele, pendurado na cruz, clamando perdão para quem o pregava. Não era fraqueza, era o poder mais revolucionário que o mundo já viu. É a capacidade de amar mesmo quando se é ferido, de perdoar mesmo quando se é injustiçado. Você acha que é possível carregar essa paz no coração, mesmo com o mundo te virando as costas? A armadilha é deixar que o veneno da rejeição entre na tua alma, que ele te transforme naquilo que você está combatendo. Você não quer se tornar um fariseu invertido, um crítico amargurado, não é? A verdadeira vitória não é derrubar o sistema, mas libertar a si mesmo do poder dele sobre o teu coração. A tua fé agora é uma coisa viva, que pulsa dentro de você, alimentada pela fonte que você encontrou no deserto. Ela não precisa de aprovação externa. Ela é suficiente em si mesma, porque vem de Deus. Muitos tentaram usar a mesma Bíblia que te libertou para te condenar. Dirão que você está em engano, que você se desviou. Mas a voz que você ouviu no deserto, a voz do Pai, ela é inconfundível. E essa voz é mais forte do que qualquer coro de condenação. É como se uma rocha tivesse se fincado dentro do teu ser. E contra essa rocha, nenhuma onda de crítica pode prevalecer. Tua fé inabalável não é mais uma teoria, mas uma realidade que te sustenta. O que eles podem tirar de você que Deus já não tenha te dado? A chave está em uma oração que transcende as palavras, que se torna uma postura de vida.
Uma conversa constante com o Pai, que te lembra da tua identidade, do teu propósito. É essa conexão que blinda o teu coração contra a amargura, que te permite olhar para trás sem ódio, mas com compaixão por aqueles que ainda estão presos. Você ora por eles, não porque eles mereçam, mas porque você entende a cegueira que os assola. É um ato de amor radical, de semear paz onde há conflito. Esse caminho não te leva a um novo templo físico, mas a um templo construído no Espírito, onde o Messias é a pedra angular e você é uma pedra viva. É uma comunidade de corações libertos, que se reconhecem não por rituais ou dogmas, mas pela verdade que os uniu. É a liberdade que atrai, a paz que convida. E essa é a verdadeira resposta ao sistema. Não é a luta por poder, mas a demonstração de um poder que não precisa dominar para reinar. Você sentirá a tentação de se isolar, de se fechar para o mundo. Mas o Messias te libertou para amar, para ser luz, para estender a mão aos outros que também anseiam pela verdade, que sentem o mesmo vazio, a mesma sede. Tua experiência no deserto não foi apenas para a tua libertação pessoal, mas para te capacitar a guiar outros que estão perdidos no labirinto da religiosidade. Tua história é o farol, e esse farol precisa brilhar. É difícil, sim, doloroso muitas vezes, mas a alegria de viver na verdade, de caminhar com o Messias sem as amarras da religião, é uma recompensa que supera qualquer dor. É uma liberdade que te faz respirar de verdade, que te devolve a essência que foi roubada. Você está disposto a ser essa brasa viva que não se apaga, mesmo em meio ao vento mais frio? Mas qual o segredo para construir uma comunidade de corações libertos, que se sustenta não em regras, mas na verdade e no amor do Messias? Você já se perguntou, depois de todo o deserto e de toda a rejeição, se é possível realmente construir algo novo? Uma comunidade que não seja mais uma réplica do que você deixou, mas um corpo vivo, pulsante, sustentado não por hierarquias, mas pela verdade e pelo amor que o Messias plantou em nós? Parece um sonho distante, não é? Um ideal quase impossível de alcançar, especialmente quando a memória das correntes ainda te aperta. Mas qual é, de fato, o segredo dessa arquitetura invisível, dessa comunidade que a religião institucional sempre temeu? O que aconteceria se você parasse de construir paredes e começasse a edificar pontes? O maior segredo é este: não se começa com regras, mas com relacionamentos. O sistema te ensinou que a união vem da conformidade, de todos pensando igual, agindo igual, falando igual. Mas o Messias nunca buscou uniformidade, ele buscava unidade. E a unidade, a verdadeira, floresce na diversidade, na acolhida de corações que, embora diferentes, compartilham a mesma sede, a mesma paixão por Deus. É um lugar onde tua história importa, tua dor é validada e tua voz é ouvida. Você já sentiu um lugar assim? Um espaço onde a tua autenticidade é mais valiosa que a tua performance? Eles te dirão que sem uma estrutura rígida, tudo vira caos. Que sem doutrinas inflexíveis, a fé se perde. Mas a Bíblia nos mostra o oposto. A primeira comunidade do Messias não tinha um manual de regimento interno. Tinha o Espírito Santo. Não tinha uma liturgia ensaiada. Tinha o quebrantamento e a partilha genuína. Eles viviam de uma forma que desafiava tudo o que a religião de sua época considerava normal. Eram vistos como loucos, como subversivos. E é exatamente isso que uma comunidade de corações livres deve ser. Uma subversão do sistema, uma prova viva de que o Messias nos libertou para amar, não para obedecer a homens. O poder dessa comunidade não reside no número de membros, mas na profundidade das conexões. Não está na beleza do templo, mas na pureza dos corações que o compõem. Aqui a oração não é um mero ritual para cumprir tabela, mas a respiração constante de um corpo que vive em comunhão com o Pai e uns com os outros. É um constante derramar de almas, onde você pode ser vulnerável, onde suas dúvidas não são pecado, mas convites à graça. O que aconteceria se a tua comunidade fosse um lugar onde você pudesse ser real, sem máscaras?
A fé inabalável que floresce nesse solo não é aquela que se impõe pela força, mas aquela que se propaga pela atração. As pessoas verão a liberdade em você, a paz que excede todo o entendimento, e elas desejarão o mesmo. Elas verão um amor que não julga, uma graça que não condiciona. E isso, meu amigo, é muito mais poderoso do que qualquer sermão que você possa ouvir em 4 paredes. É o Evangelho sendo vivido carne e osso, nos becos e nas praças, nos sorrisos e nas lágrimas. Essa comunidade se torna um farol no meio da escuridão, um refúgio para os cansados da religiosidade, para os feridos pelos guias cegos. Não é um lugar perfeito, porque é feito de gente imperfeita, mas é um lugar onde a graça é maior que o erro, onde o perdão é mais forte que a condenação, onde o Messias é o centro, e não os interesses humanos. E é precisamente essa autenticidade que expõe o espírito do anticristo, a falsa promessa de uma paz que só pode ser comprada ou conquistada. Você está pronto para ser parte de algo que se parece mais com uma família do que com uma instituição? Para se despir de toda a bagagem religiosa que te impediu de amar de verdade? Para construir com quem busca a mesma fonte, a mesma verdade? A comunidade dos corações livres é um chamado, não um clube. É uma decisão de viver o Evangelho em sua forma mais pura, sem amarras, sem desculpas. Sua alma anseia por esse tipo de conexão? Mas como essa comunidade tão diferente e tão livre pode resistir às pressões e aos ataques de um mundo que ainda valoriza o controle e a conformidade? Então, você conseguiu. Você e outros corações livres construíram algo que a religião institucional não consegue replicar. Uma comunidade baseada no amor, na verdade e na presença genuína de Deus. Mas a pergunta que ecoa é inevitável. Como essa arquitetura invisível, tão diferente e tão livre, pode resistir às pressões, aos ataques e à sanha de um mundo que ainda valoriza o controle e a conformidade acima de tudo? Eles te atacarão, tentarão te desmoralizar, te rotular como seita ou herege. O que te dará a força para permanecer inabalável, sem se dobrar, sem se contaminar? A resposta não está em construir muros mais altos ou em criar dogmas mais rígidos. Está na profundidade das raízes que vocês plantaram no deserto. A verdadeira resistência não vem de estruturas externas, mas da fortaleza inexpugnável do Espírito Santo que habita em cada um. A comunidade de corações livres não se defende com as armas da carne, mas com as armas espirituais que o Messias nos legou. Onde os guias cegos usam o medo para controlar, vocês usam o amor para libertar. Onde eles usam a condenação para isolar, vocês usam a graça para acolher. Você consegue sentir a potência dessa diferença? A fé inabalável dessa comunidade não é a fé que acredita em fórmulas ou em promessas vazias de prosperidade. É a fé que confia na soberania de Deus, mesmo quando o cenário é adverso, mesmo quando a rejeição é dolorosa. É a fé que entende que a perseguição é parte inerente do caminho do Messias e que a verdadeira vitória não se mede em número de adeptos, mas na fidelidade ao Evangelho puro. A Bíblia, que é fonte de vida para vocês, se torna a bússola que impede a deriva, a espada que corta as mentiras do anticristo que se infiltram até nas entrelinhas. Ela não é um código para te prender, mas uma narrativa que te liberta. A arma mais poderosa que vocês possuem é a oração. Não uma oração formal e vazia, mas uma comunhão constante, um clamor incessante que eleva os corações ao Pai. É nessa dependência diária que a comunidade encontra a sabedoria para discernir os ataques disfarçados, a força para resistir às pressões para se conformar e a paz para enfrentar a incompreensão. É na oração que se constrói uma unidade que transcende as palavras, uma liga que o mundo exterior não consegue quebrar. Vocês se tornam um corpo onde cada membro é vital, cada voz é valorizada, e o Messias é a cabeça. O anticristo, em suas múltiplas manifestações, tentará minar essa comunidade de dentro para fora. Ele sussurrará a dúvida, semeará a discórdia, tentará reacender as chamas da religiosidade e do legalismo.
Ele buscará a fraqueza, a brecha. Mas uma comunidade fundamentada no Messias e guiada pelo Espírito não luta contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A luta não é humana, é espiritual. E a vitória já foi assegurada. Essa comunidade se torna uma cidade sobre o monte, uma luz que brilha em meio à escuridão, não por ostentação, mas por essência. É um testemunho vivo de que é possível viver o Evangelho sem as amarras da religião, de que a verdadeira igreja não é um prédio, mas um povo. E a sua resistência não está em revidar com ira, mas em permanecer firmemente na verdade e no amor, sem se deixar contaminar pelo ódio ou pelo ressentimento daqueles que ainda estão presos. É um convite constante, um farol de esperança para quem busca o verdadeiro caminho. Vocês são a prova de que a liberdade em Cristo não é uma utopia, mas uma realidade tangível. E o impacto dessa realidade é muito maior do que qualquer esforço de controle ou manipulação. É o poder da verdade que liberta, do amor que cura, da graça que sustenta. A resiliência de vocês não vem da sua própria força, mas da força daquele que os chamou para fora das sombras. Mas qual é o próximo passo para essa comunidade de corações libertos, que entendeu a verdadeira essência da mensagem do Messias? Você e sua comunidade de corações libertos resistiram à tempestade. A fortaleza do Espírito os manteve inabaláveis diante da rejeição e dos ataques. A pergunta agora não é mais como sobreviver, mas qual é o próximo passo? Não é sobre construir um novo templo de pedras, nem replicar a velha estrutura sob um novo nome. O Messias nunca nos chamou para ser um novo clubinho exclusivo de libertos, mas para ser um movimento, uma força transformadora que alcança os outros corações ainda aprisionados. Como essa comunidade, agora firmada na verdade, cumpre seu propósito sem cair nas mesmas armadilhas da religião que um dia o cegou? A resposta reside na compreensão de que a liberdade que vocês experimentaram não é um fim em si mesma, mas um meio. É a chave que abre a porta para o verdadeiro serviço, para uma vida de propósito que transcende o ego e as necessidades pessoais. O Messias nos libertou para que pudéssemos libertar outros. Ele nos curou para que pudéssemos levar cura. E essa missão não se cumpre dentro de 4 paredes, mas nas ruas, nos lares, nos corações famintos e sedentos por algo real, algo que a religião institucional prometeu, mas nunca entregou. Você se sente impelido a compartilhar essa liberdade? Eles, os guias cegos, mantêm as pessoas reféns de rituais e performances. Mas vocês têm a experiência viva de que a fé inabalável não é sobre o que se faz para Deus, mas sobre o que Ele já fez por nós. E essa verdade não pode ser engavetada. Ela transborda. A Bíblia, agora livre das interpretações que aprisionam, se torna a sua mensagem de esperança, de um Pai que acolhe incondicionalmente, de um Messias que abre o caminho direto ao coração dele. E essa mensagem não é para ser sussurrada apenas entre vocês, mas proclamada com a vida e com a voz. O movimento da transformação começa com a oração, não mais a oração que busca bênçãos pessoais ou que cumpre uma obrigação, mas a oração que intercede por um mundo perdido, por almas sedentas, por corações que, como os seus, buscam algo mais. É a oração que se torna ação, que impulsiona a comunidade para fora de si mesma, para onde a dor é real e a necessidade é gritante. O que aconteceria se a sua oração coletiva se tornasse o motor de um impacto que vocês nunca imaginaram? O espírito do anticristo, em sua sutileza, tentará desviar essa nova liberdade para o ativismo vazio, para a mera rebelião sem propósito, ou para a construção de um novo império humano. Mas o Messias nos chama para ser agentes de cura e restauração, para semear o amor onde há ódio, a luz onde há escuridão, a verdade onde há engano. Não é sobre provar que vocês estão certos, mas sobre demonstrar o poder daquele que é a própria verdade. Essa comunidade se torna uma resposta viva àqueles que, machucados pela religião, se afastaram completamente de Deus.
Vocês são a ponte que reconecta corações feridos ao amor incondicional do Pai. É o toque humano, o olhar sem julgamento, a palavra que edifica, a presença que consola. Não precisam de púlpitos de ouro, mas de corações de ouro. Não precisam de holofotes, mas de um brilho que vem de dentro. O próximo passo é ser o Messias para o mundo, da forma como ele se apresentou. Humilde, acessível, amoroso, confrontador da religião, mas amigo dos pecadores. É uma missão que exige coragem, sensibilidade e uma dependência constante do Espírito. É sair da zona de conforto da sua liberdade recém-descoberta e estender a mão para aqueles que ainda estão tateando na escuridão. Sua liberdade foi conquistada para ser compartilhada. Sua paz foi estabelecida para ser multiplicada. É um chamado para um movimento que não tem paredes, não tem fronteiras, não tem a pretensão de ser mais uma instituição. É um movimento de corações que amam a Deus e ao próximo, que entendem que o verdadeiro evangelho é simples, puro e poderosamente transformador. Você está pronto para ir além da sua própria libertação e ser um agente de libertação para o mundo? Qual é a primeira ação que essa comunidade de corações livres pode tomar para iniciar esse movimento de transformação e alcançar aqueles que anseiam pela verdadeira liberdade? Você se libertou, sua comunidade floresceu na verdade e no amor do Messias. E agora, o chamado para transformar o mundo ecoa. Mas qual é a primeira ação? O passo mais concreto, para iniciar esse movimento sem replicar os erros do passado. Não é um grande evento, não é a construção de um novo prédio, ou a elaboração de um complexo plano de evangelização. É algo tão simples, tão radicalmente humano e divino, que a religião institucional muitas vezes esqueceu ou distorceu. A mesa aberta. Eles te ensinaram que a fé se expressa em púlpitos, em programas, em missões organizadas. Mas o Messias andava e ensinava à mesa. Quebrava o pão, compartilhava vinho, contava histórias, curava almas. A mesa era o epicentro da comunidade primitiva, o lugar onde a vida era partilhada em sua crueza e beleza. É ali que as máscaras caem, que as defesas se desfazem, que a humanidade se encontra. A primeira ação, então, é abrir suas casas, seus corações e convidar. Convidar quem? Aqueles que a religião rejeitou, os feridos, os excluídos, os cansados, os curiosos. Você se lembra da última vez que uma refeição se tornou um portal para a intimidade com o divino? Não se trata de um culto doméstico formatado, com louvores ensaiados e pregações prontas. Trata-se de criar um espaço onde a graça é a anfitriã e o Messias é o convidado de honra. Onde a Bíblia não é um livro de regras a ser dissecado, mas uma fonte de histórias para serem compartilhadas e vividas. Onde a oração não é um monólogo formal, mas um diálogo honesto. Onde as lágrimas e o riso são igualmente aceitos. É a prática do amor em sua forma mais simples e profunda. A fé inabalável não é demonstrada por discursos eloquentes, mas pela vulnerabilidade de compartilhar uma refeição, de ouvir genuinamente, de estender a mão sem esperar nada em troca. É na mesa que as barreiras caem, que as perguntas silenciadas podem ser feitas, que a cura começa sem que ninguém precise pregar. É ali que a presença de Deus se manifesta de uma forma tão real que transcende qualquer doutrina ou dogma. A verdade não é imposta, é descoberta juntos, no calor da convivência. O espírito do anticristo prospera na segregação, na hierarquia, no controle do acesso ao divino. Mas a mesa aberta quebra tudo isso. Ela declara que não há melhores ou piores, santos ou pecadores, líderes ou liderados aos olhos do Messias. Há apenas filhos e filhas amados, sentados juntos compartilhando a jornada. É a encarnação do Evangelho, o divino se fazendo humano, o sagrado se encontrando no profano, o extraordinário no ordinário de uma refeição compartilhada. Esse primeiro passo é poderoso porque é orgânico, não depende de grandes orçamentos ou de estruturas complexas. Depende de corações dispostos a amar e a servir. Ele permite que o movimento cresça de forma autêntica,
à medida que mais pessoas experimentam essa liberdade e anseiam por replicá-la. A mesa se torna um centro de cura, de aprendizado, de discipulado real, onde as pessoas não são transformadas por um sermão, mas pela vida que acontece entre elas na presença do Messias. Sua comunidade, com sua experiência no deserto e sua compreensão da verdadeira liberdade, tem um tesouro a compartilhar. E a forma mais radical e eficaz de começar a compartilhá-lo é através da simplicidade revolucionária da mesa aberta. É ali que as sementes da transformação são plantadas, não em solos preparados por programas, mas no solo fértil de corações receptivos. Você está pronto para abrir sua mesa, seu coração, sua vida, para aqueles que ainda estão famintos pela verdadeira comunhão? Como a prática contínua da mesa aberta pode, com o tempo, desmantelar as estruturas da religiosidade e estabelecer o verdadeiro reino do Messias na vida das pessoas e nas comunidades? Você abriu a mesa, convidou os famintos, e agora a vida pulsa ali. Mas a pergunta final é crucial. Como essa prática contínua da mesa aberta, essa simplicidade radical, pode, com o tempo, desmantelar as estruturas da religiosidade que tanto oprimem e, mais importante, estabelecer o verdadeiro reino do Messias na vida das pessoas e nas comunidades? É um processo silencioso, mas poderoso. Uma revolução que não faz barulho, mas transforma corações e mentes. A religiosidade, em sua essência, é a tentativa humana de controlar o divino, de enquadrar a fé em rituais, regras e hierarquias. A mesa aberta, ao contrário, desmascara essa tentativa. Ela não tem púlpito, não tem palco, não tem ingresso. Não há necessidade de performance, de se vestir de um jeito específico ou de falar um dialeto religioso. O que acontece à mesa é a vida real, com suas dores, suas alegrias, suas dúvidas. Essa autenticidade rompe com a fachada da santidade que a religião exige, revelando que a verdadeira santidade é encontrada na vulnerabilidade e na honestidade diante de Deus e uns dos outros. Ela desmantela a hierarquia. Na mesa, todos são iguais. Não há pastor e ovelha, mestre e discípulo, em um sentido de superioridade, mas irmãos e irmãs compartilhando a mesma refeição, o mesmo espaço de graça. Essa igualdade radical subverte o controle que a religião exerce, devolvendo a cada indivíduo a dignidade e a autoridade que o Messias lhes concedeu. A voz de Deus é acessível a todos, e a presença dele não é mediada por um homem, mas sentida no coração de cada um. A Bíblia, que a religião muitas vezes usa como um martelo para condenar, ou como um livro de feitiços para garantir favores, a mesa se torna uma história de amor compartilhada, uma fonte de inspiração e guia para a vida real. As passagens não são mais ensinadas como dogmas frios, mas como verdades vivas que se aplicam diretamente às lutas e esperanças de quem está ali. A oração se liberta de suas amarras formais, transformando-se em um diálogo natural e sincero com o Pai, um clamor espontâneo que brota da alma. O reino do Messias não é um lugar físico ou um governo político. É o governo de Deus nos corações dos homens. E a mesa aberta é um microcosmo desse reino. É ali que os valores do Messias, amor, graça, perdão, serviço, humildade, são vividos e praticados de forma tangível. É ali que as pessoas experimentam o que significa ser verdadeiramente amado, aceito e transformado. Essa experiência profunda e pessoal, que se repete e se aprofunda a cada encontro, começa a reescrever o código moral e espiritual dos participantes, desalojando as mentiras do anticristo que se enraizaram em suas mentes e corações. A mesa aberta não é apenas sobre comer, é sobre formar uma nova cultura, um novo povo. Pessoas que, cansadas da religião, encontram um lar espiritual onde a fé inabalável é forjada não por doutrinas, mas por um amor real e uma conexão profunda com o divino e com o próximo. Com o tempo, essa cultura de graça e autenticidade se irradia. As pessoas levam o que aprendem à mesa para suas famílias, seus trabalhos, suas comunidades. Elas se tornam agentes de transformação,
semeando a verdade e o amor do Messias onde quer que vão. A subversão da mesa é que ela não busca poder ou controle. Ela busca o coração. E ao transformar corações, ela inevitavelmente transforma o mundo. Não com exércitos ou com discursos imponentes, mas com a simples e poderosa verdade do Evangelho vivido em comunhão. É o testemunho mais eloquente contra a religiosidade e a prova mais convincente de que o reino de Deus está de fato entre nós e em nós. Essa é a jornada. Do deserto da solidão à mesa da comunhão, você encontrou e viveu o verdadeiro Messias. E a sua vida, a sua comunidade se tornou a resposta. O eco do deserto não é um grito de raiva, mas um convite de amor. E a mesa está posta.